Seja bem-vindo, você guerreiro, você guerreira de todo o Brasil e de todo mundo. Aqui é mais um vídeo do canal Raiz Tricolor. Esse aqui é a análise de Fluminense 0, Sport 0. Jogo no Maracanã, disputado neste domingo. O Fluminense, mais uma vez, desperdiça pontos preciosos em casa. O retrospecto contra nordestinos continua horroroso dentro de casa, né? 3 jogos, 3 empates. 1-1 com Bahia, 0-0 com Vitória e com Sport. Enfim, complicado, né? Eu vou aqui primeiro já deixar claro de uma coisa, né? Quem viu aí a análise pré-jogo, eu falei lá que, falei de sacanagem, né? Que se o Júnior Dutra fosse titular e etc, ele tirasse um zagueiro para escalar Júnior Dutra, né? Jogar com 3 atacantes, eu não faria análise, né? De tanta raiva, etc. Confesso que eu falei aquilo de sacanagem, eu realmente não esperava que ele fizesse isso e quando eu recebi a notificação com a escalação que eu vi que fez, eu fiquei realmente tentado a não gravar. Mas eu acho que é importante e algumas verdades precisam ser ditas aqui numa análise um pouco mais de cabeça fria, né? Eu não vi o jogo ao vivo, eu estava num outro compromisso mas cheguei em casa e 1h da manhã estava passando a reprise no Premiere. Eu fui assistir, aliás, 1h da manhã não, 1h da manhã. E aí agora são 2h20 e eu já assisti o jogo ali inteiro, né? Tem alguns pequenos cortes, mas já assisti o jogo inteiro e vou fazer aqui a análise porque eu preciso falar sobre o Júnior Dutra, nós precisamos falar sobre isso. E não só sobre o Júnior Dutra, mas sobre Marcelo Oliveira principalmente. Não existe motivos para Júnior Dutra ser titular. Não existe motivos para Júnior Dutra estar no elenco. Eu quero que você que pode até não querer Júnior Dutra como titular mesmo, mas eu estou pensando há muito tempo, eu não consigo entender realmente um motivo para ele ser titular. Eu não consigo achar nenhum. Se você tiver, coloca aqui embaixo, mesmo que seja um motivo não justificável. Ah, porque ele conduz muito bem a bola, não é verdade. Porque ele protege bem a bola, porque ele... Não tem, mas assim, coloca um aqui embaixo que faça sentido, porque pra mim não faz sentido. Júnior Dutra, ele chegou com uma moral grande ali até com Marcelo Oliveira, entrou, se eu não me engano, entrou no jogo contra o Sport no primeiro turno. Eu lembro de que ele foi, acho que até titular contra o Palmeiras também, né, no jogo do primeiro turno. E depois ele foi mostrando o real cara dele. Até deu um lençol nesse jogo contra o Palmeiras, que animou a galera. Mas foi só isso. Depois disso, um futebol tenebroso. E ele tá com uma mão, o pessoal chama de mão de pântano, aonde ele encosta, aonde ele entra, o jogo que ele entra, o Fluminense cai de produção vertiginosamente. E não é coincidência. E aí, assim, eu vou repetir a coisa que eu falo sempre. Eu não estou criticando o profissional Júnior Dutra, ele não me parece ser um cara que está de sacanagem com o Fluminense, não me parece ser um cara que está pouco se lixando ou que não está se dedicando. Não é isso que ele me parece. Me parece que ou ele é um jogador muito ruim ou ele está numa das piores fases da carreira dele. Porque o futebol apresentado é muito, olha, mas é vergonhoso, é vergonhoso. Quando o Fluminense se apresentou contra o Santos e ele era titular, eu ficava pensando, cara, o cidadão que está vendo esse jogo aí vai olhar esse jogador que está muito abaixo do jogo aí inteiro. Mas vai olhar e vai falar, pô, é um reserva do Fluminense. Dessa vez não. É um jogador titular do Fluminense, porque ele entrou como titular. Ah, mas é porque Gum não tá... Não, dos atacantes, Everaldo Luciano é um ataque titular e ele entrou. E fez essa partida picha. Eu só vi um lance de Júnior Dutra que eu falei, caramba, ele é um jogador de futebol. Assim, foi uma bola que ele conduziu, acabou passando por um, meio que passou por outro, rolou, Everaldo bateu, o Maílson fez a defesa. De resto, não teve nada. Foi uma série de... Ele perdeu um gol na grande área que ele dominou e segura. Enfim, eu realmente quero entender o porquê que o Marcelo Oliveira está escalando ele ainda. A gente tinha opções no banco. Tinha Matheus Alessandro, que aí com todos os defeitos e etc., mas já justificou, já, em algum momento nessa temporada ele já mostrou que poderia se titular. Tinha o Brian Cabezas para entrar, que só entra, parece que o cara só pode jogar 20 minutos por jogo. E aí o pior para mim dos pontos, porque eu dei uma olhada no Twitter e muita gente estava criticando no momento em que lançou a escalação, e até depois mesmo, Júnior Dutra e Marcos Júnior, de titular.
Concordo a princípio, mas devo colocar aqui um ponto. Por que ao invés de Júnior Dutra ele não começou com o Daniel no meio, que é um cara que é meio de campo de origem? Deixa eu me exaltar um pouco, mas vou segurar um pouco. Ele é meio de campo de origem, ele é o cara daquela posição. Por que não começou com ele? Começa com o cara que é da posição. Ah, não, 3 zagueiros não vão se fazer necessário. Então, eu vou colocar 3 atacantes, né? Então eu vou colocar... Por que não colocou o Marco Júnior? A grande parte da crítica que vem tendo o Marco Júnior nos últimos jogos, e o que eu não estou defendendo a atuação dele, etc., ele realmente tem atuado mal nas últimas partidas em que tem tido chance, mas nunca é na posição dele. Nunca é na posição dele. Ele sempre tem entrado para ser improvisado no meio, e na maioria das vezes até improvisado de meio campo, de armador. E aí o que acontece? Ele não é armador, ele é jogador de ponta, o Fluminense fica sem armação. E aí acontece, a gente pega um time fechado igual o Sport estava hoje, o Fluminense bate, mas a única bola que consegue é na bola aérea. Foi assim com o Defensor do Uruguai, foi assim com o Nacional de Potosí, foi assim em vários outros jogos durante essa temporada. Quando o outro time está fechado, o Fluminense não consegue furar o bloqueio na armação. Ou ele depende de um jogo em que Sornosa esteja inspirado e jogue bem, ou ele depende da bola aérea. Hoje não tinha Gum, que é uma das maiores forças em bola aérea, e não tinha Sornosa, que é o jogador que poderia ter inspirado. Ou seja, não teve jogadas. As melhores jogadas do Fluminense foram sempre criadas por Everaldo. E esse jogador é sem dúvida disparado o melhor, o que está no melhor momento e com o melhor futebol dentro do elenco do Fluminense hoje. Somados, né? Futebol com elenco. Porque, como eu venho falando, né? Dentro do ano, Ayrton Lucas tem jogado muito bem nesse ano, mas está num momento ruim. Eu até não entendi, eu dei uma olhada logo assim que acabou o jogo, e no Training Topics, acima até do que a tag Júnior Dutra, tava a tag Ayrton Lucas, muita gente reclamando. Eu falei, caraca, Ayrton Lucas fez outro jogo péssimo, né? Porque ele tá reeditando ali, ele jogou muito mal contra o Atlético Paranaense, principalmente, e tinha jogado mal até contra o Vasco também. E lá no primeiro turno, ele tinha jogado, no início do segundo turno, ele jogou muito mal contra São Paulo e contra Cruzeiro. Então, acho que no jogo anterior contra o Corinthians, agora eu não lembro, mas teve um jogo aí no meio também que ele não jogou muito bem. E aí, enfim, mas são momentos. Ayrton Lucas hoje também, eu fui ver o jogo e não achei que ele jogou mal, não. Vi o jogo inteiro, olhando, não vi qualquer tipo de problema. Normalmente os piores problemas de Ayrton Lucas são defensivos, né? O Sport não ameaçou ali por aquele lado dele. Teve até um lance de Michel Bastos, mas aí eu acho que é muito mais mérito de Michel Bastos no lançamento. O domínio que ele já dá cortando para bater foi a melhor chance do Sport, né? A bola bate na trave. Não achei que foi muito ruim, não. Agora, ofensivamente, talvez seja esse o problema de todo mundo, estava esperando um Ayrton Lucas que fizesse o que ele normalmente faz, que fosse para cima direto, e carrega a bola, e faz tabela, e entra na área batendo cruzado, etc. Mas era o Fluminense com 4 zagueiros, com 4 defensores, então ele era lateral, ele não era ala. Ele não tinha essa liberdade toda para atacar. Talvez isso tenha feito a atuação dele ficar na média. Eu compreendo também que muita gente tenha ficado irritada achando que a atuação dele era ruim, porque ele normalmente tem atuações acima da média, e hoje, como foi na média, eu tenho a impressão de que foi ruim. Mas eu não vi muito erro, não. Na quarta-feira, sim, foi uma partida muito abaixo da média na parte defensiva, né? Mas na parte ofensiva a gente continua refém do lado esquerdo, tanto com ele, mas principalmente com o Everaldo. Everaldo, toda a bola que ele pegou e foi pra frente. E gingou para um lado, ele fez o que a gente normalmente pede que o Marcelo Oliveira coloca o Matheus Alessandro para fazer, que é entrar e ir para cima do cara. E Everaldo entrou e foi para cima e perdeu muito. Não vou nem falar que perdeu muito poucas bolas, porque muito poucas é meio estranho. Mas ele ganhou mais do que perdeu quando ele foi para cima. Foi para cima várias vezes. E corta para direita e bate, que é a jogada que ele tem feito várias vezes. Corta para direita e cruza, bate de primeira. Enfim, ele foi disparado hoje, para mim, o melhor jogador do Fluminense. Porque alguns jogadores ficaram meio inertes. Por exemplo, Digão e Paulo Ricardo, seguros no jogo, junto com o Richard, Júlio César, seguros. Não teve qualquer tipo de problema, mas o Sport não é o time que vai oferecer esses problemas. Digão, Paulo Ricardo, Júlio César, Richard tem que ficar seguros contra o Palmeiras fora de casa. Aí sim, aí merecem ser os melhores da partida. Contra o Sport, entra naquela cota de ainda bem que fizeram, mas era mais do que obrigação. Então esses são os pontos aqui que eu queria colocar. Júnior Dutra, sinceramente, eu
eu desisto. Eu desisto. Marcelo Oliveira tá estragando o jogador. Quer ver um exemplo aqui? Kaique sumiu. Se Kaique reaparece, vamos dizer que o Fluminense ganhasse hoje, arrumasse um pontinho contra o Palmeiras, vem o jogo contra o Ceará, o Fluminense ganha. Jogo contra o Inter, e meu amigo, Kaique entra mais leve, entra leve total. Porque deu uma sumida e depois volta. Ayrton Lucas mesmo, quando jogou no Fluminense, ele não jogou bem não. Foi emprestado, voltou como um dos melhores do ano. O Léo Pelé, quando ele voltar de empréstimo do Bahia, né, se ele voltar do empréstimo, vai voltar top. Mas quando ele foi, a galera agora tá falando, por que emprestou o Léo e deixou o Marlon aí? Não sei. Mas na época eu tava vaiando o Léo, tava vaiando o garoto. Então assim, devo colocar e frisar bastante esse ponto. Não estou falando aqui da qualidade do jogador, estou falando da fase dele. Agora, se ele não se considera que está numa péssima fase, é a qualidade dele sim. Agora, eu estou falando aqui que o principal erro não é de Júnior Dutra, é o que eu estou falando. Ele não está fazendo corpo mole, não se dedicando, etc. Ele, pelo contrário, ele parece ter muito incomodado com a fase em que ele está. A culpa é de Marcelo Oliveira. É um treinador que está escalando sem critério nenhum. Ele está escalando a moda boa e ele olha e pensa, vou colocar fulano. E coloca. Saiu um zagueiro, bota um atacante. Júnior Dutra, vai lá você. Luciano se machucou? Júnior Dutra, vai lá você. Tá tipo desse jeito já, tá um negócio de maluco e tá... Assim, óbvio que eu nunca vou acusar ninguém disso, eu não tenho provas nenhuma, mas a ponto da galera já tá falando com certeza que não, tem alguma coisa de contrato aí, que tem que escalar o cara, sei lá. Enfim, é muito estranho, mas Júnior Dutra não dá mais. Não dá mais. E o ponto que eu queria colocar sobre Ayrton Lucas, né? Eu tô gravando esse vídeo aqui mais para colocar esses pontos que eu vi discordando de boa parte da torcida, tirando a parte do Júnior Dutra, que a gente concorda de que foi uma péssima partida mais uma vez. Mas Marcos Júnior jogou bem? Não achei que jogou mal hoje não, mas também não fez o que era esperado dele, mas vamos frisar. Eu vou esperar para criticar mesmo o Marcos Júnior por uma má fase dele ou por uma péssima atuação quando ele jogar na posição dele. Ele não tem jogado na posição dele e isso é mais um erro de Marcelo Oliveira. Ayrton Lucas, não vi motivo para todo esse frisson de que ele jogou mal. Não acho que ele jogou bem como ele normalmente joga, muito preso pelo esquema. E Everaldo, sem dúvidas, o melhor em campo. No mais, eu não vi muita coisa a se destacar. Né? Vale destacar aqui que a gente ganhou um ponto, foi para 41. Rebaixamento pode esquecer, a gente não vai ser rebaixado. Isso você pode ficar tranquilo. Eu venho falando aqui que na pior das hipóteses, na última rodada, a gente tem o América Mineiro, que provavelmente já vai estar até rebaixado. Agora, a gente tinha que conseguir essa tranquilidade para embalar na Sul-Americana. Né? Era isso que era necessário e é isso que a gente não está conseguindo. Enfim, amanhã, você provavelmente já está vendo isso na segunda de manhã, né? Que já é tarde de madrugada aqui, mas hoje tem giro de notícias aí, mas no final da tarde tá saindo mais um giro de notícias, papo de terça amanhã e quarta-feira pré-jogo de Fluminense, Palmeiras e Fluminense, e a gente vai tentar lá arrumar uma derrota por um gol. Valeu, saudações tricolores e sonhe com o Júnior Dutra. Valeu.